Vamos agora pra Elusive Samurai. Eu não vi, mas o Ti viu. E eu sei que é a história de um moleque que perdeu o clã, aí ele tinha umas habilidades muito loucas de esquiva, parecia um cara esquisito, com uma piada super batida, inclusive. Começou a cuidar do moleque pra ele conseguir se vingar da galera que matou o clã dele. É mais ou menos isso, né? É, é aquela dinâmica clássica de Kuritsuji que a gente já tá acostumado de ter um Shotakon e um rapaz que seja mais velho do que ele, né? Uhum. E, cara, praticamente podemos resumir esse anime às crianças e só. Porque Elusive Samurai, apesar dele ser um anime histórico, entre aspas, ele não leva esse tema a sério, né? Desde o primeiro episódio, eu acredito que tu tenha visto o começo, né? Eu vi o Do primeiro Elusive. episódio e eu vi uma luta dele ganhando por bleed. Fazendo o cara sangrar até a morte. Eu falei, ah, tá, beleza, jogador de Elder Ring. Não, pois é. Então, o anime ele segue meio que nessa dinâmica de sempre tirar sarro do histórico, né? E fazer o desenvolvimento de personagem, crescer os personagens por si. E eu acho que nesse ponto ele cansa. Porque um grande problema pra mim de Elusive Samurai é como a narrativa ela acabou ficando repetitiva depois de um certo tempo, mesmo a gente entendendo que o grupo estava sendo formado, sabe? Eu acho que grande parte ali, mais ou menos até o episódio 8, é mais ou menos o grupo se formando, né? Então a gente tem esses personagens passando a ser introduzidos e a gente vai entendendo o que eles estão fazendo nesse mundo e tal. Mas depois que os personagens são introduzidos, a narrativa ela se perde em arcos que eu realmente não vi valor em relação às lutas. E ponto que eu acho até engraçado, porque a produção dessa animação é bem boa. A Cloverworks ela trouxe ali uns elementos visuais que eu achei que funcionaram muito bem pro anime, principalmente algumas metáforas e algumas construções de cena que você para pra ver e você fala, pô, isso aqui é algo legal de ver e a gente dá pra entender mais ou menos o que cada coisa representa. Só que, tipo assim, é bem evidente desde o começo do projeto que havia um certo conflito ali do que poderia acontecer, né? Porque assim que a staff foi anunciada, e é uma staff, tipo assim, com uma galera que já foi envolvida em alguns animes que a gente já viu derreter, como por exemplo o One Day Egg. Tipo assim, até mais ou menos ali o episódio 12 servia e o último episódio chegou e derreteu. Tu tem My Desert Darling, que é um anime que eu acho que é uma produção um pouquinho mais consistente. E tu tem outras produções, assim, que davam um certo medo da gente, pra gente ver esse anime e pensar, pô, até onde ele vai derreter. E bom, muitas pessoas falaram que a produção realmente derreteu, a qualidade do anime não ficou a mesma do primeiro episódio. Eu concordo nesse ponto, mas eu não acho que chegou a derreter. Eu acho que o anime ele continuou consistente no que quis apresentar, apesar de certos problemas ali, né? Você tem alguns personagens que a fotografia não deu um embelezamento final, então parece que são só frames na tela de um jeito muito esquisito. Eu acho que a própria forma de como a piada do anime que é esse over, né? Uma coisa meio Kimetsu no Yaiba, traz os personagens pra sempre serem over demais, então algumas cenas ficam muito rabiscadas, muito esquisitas com o que era no início do anime, que era um ponto um pouquinho mais clean, apesar disso tinha um design ali que brincava um pouquinho com 2D ou 3D, e eu achei que nesse sentido, no sentido da produção, eu não senti que derreteu tanto assim como falaram. Mas no ponto narrativo, eu acho que ele se perdeu. E aí eu acho que é muito demérito do original. E muito a questão de o que o anime tá querendo se propor. Porque Lucifer Samurai, ele é um anime sobre uma jornada meio randômica, ele é meio episódico. Então você tem esses crescimentos de personagem, como por exemplo o protagonista, o Tokiyuki, isso, Tokiyuki, Tokiyuki. que ele tá sempre o tempo inteiro sendo aquela figura que tá sendo aquela figura que tá buscando uma certa ascensão, mas ao mesmo tempo ela continua sendo aquela pessoa mais de boas, ele traz uma calma pro grupo. E aí tu tem esse contraste com o mentor dele, que é uma figura totalmente despirocada, que
eu até hoje não entendi a piada, né? Porque não é meu tipo de anime, essa construção. Mas eu entendo, pra quem gosta desse tipo de anime, que algumas piadas podem servir, eu só acho muito esquisitas, né? Em relação à relação do Tokuyuki com o Suya, né? Que é dublado, Uhum. inclusive, pelo Nakamura, que é o seiyuu do Gojo, né? E, cara, eu senti que o anime, ele se perdeu muito na piada, sabe? Eu acho que, enquanto ele tava introduzindo o grupo, que é das crianças e tal, que são o foco do anime, ele tava muito bem consolidado, porque ele sabia exatamente como evoluir a narrativa gradativamente. Apesar de, claramente, ele ser um pouco chato pra quem não curte esse tipo de humor. Então, tipo assim, algumas pessoas chegaram a nem concluir. Você, por exemplo, não terminou, né, Tuno? Cara, eu vi o primeiro episódio, eu falei, nossa, que porrada de produção. Falei, caraca, pra um primeiro episódio assim, é bem a carinha do produtor de Wonder Egg trazer uma galera tão forte pra trabalhar assim, sabe? O time que ele escala é um time bom demais. Porém, entretanto, todavia, cara, eu já tava vendo aí algumas fagulhas, algumas distorções quanto à premissa que ele quer trazer. E de um lado você tem uma característica histórica, de um outro você tem a ideia dele ser o jovem pimpão desconstruidão Rue BR, sabe? Então, Sim. eram duas coisas que não ornava. E quando eu vi que ele queria muito fazer isso, e o Satoru Gojo desse anime, ele reforça ao extremo esse viés, eu falei, cara, não vai dar. Desculpa. Você querer contar essa história todo no eu sou o pimpão, sou o desconstruidão, sou o jovem dinâmico, e aí você manda pro caralho toda a intensidade de momento que você cria, que, porra, o que ele faz com intensidade de gore aqui é brincadeira. A tragédia, o peso da tragédia é muito forte. Só que, pô, você torna ela quase inútil, quase, assim, jogada no lixo, quando você tem o Satoru Gojo, chega e ele começa a roubar a cena e fala, ora, eu sou uma piada. Você fala, vou pro inferno. Aí não tem pense que aguente, não tem estrutura narrativa que aguenta isso. Com certeza. E eu acho que o ponto dessa questão da comédia que mais me irritou no anime é porque ficava muito evidente que o anime, ele praticamente teve uma introdução muito interessante, principalmente fazendo essas alusões a Akumas, né? A demônios, enfim. E aí você pensa, pô, o que são esses monstros, o que são esses seres, entre aspas, malignos do mundo espiritual, que se transformam nessas figuras que são malignas. Então você entendia que aquela construção visual dos demônios era uma referência a como que as figuras naquele mundo eram brutais, eram figuras que eram realmente amedrontadoras. E esse ponto não foi ignorado pelo anime, mas ele se tornou uma piada. Então, você não conseguia entender o porquê o anime estava construindo essa história dessa figura de ascensão que tem essa motivação tão forte para ignorar ela e fazer isso uma piada constante. Então, tipo assim, até mesmo quando os personagens estavam sendo introduzidos, e eu acho que ele conseguiu ser muito bem nisso, e eu acho que é o ponto que, inclusive, vai me motivar para ver uma segunda temporada disso, é porque eu gostei muito de como o Tokuyuki ele conseguiu ter essa interação com todos os personagens. Ele tem um tipo de interação com a Shizuko, que ele é um pouquinho mais tímido. Ele tem uma interação com o Nezu que motiva ele. Inclusive, o penúltimo episódio do anime é focado no Nezu. O último também tem uma parte dele focada nele, uma luta focada nele, que eu acho que é interessante pro personagem, o crescimento dele. Tu tem o Gemba, que é um completo espirocado do grupo, que ele dá uma dinâmica diferente. Então, tipo assim, as crianças foi um ponto do anime que me pegou e assim, eu, pô, vou dar uma chance e ver pra onde ele vai, levando esse grupo de crianças até onde a jornada do Tokuyuki pode ir. Mas em relação a essa relação dele com o mentor, eu concordo demais que ele se perdeu muito nisso. E o anime ele ficou sem um foco realmente temático. E eu acho que esse é o ponto do anime que mais reforça o quanto que ele poderia ser algo, porque a produção da vida aqui tem um episódio no meio desse anime, que aí eu não vou falar para não dar muito spoiler, que constrói uma relação do Takauji, né, que é um dos membros que estava envolvido com a treta do início do anime, que, cara, eu acho sensacional, uma construção de vilão que você entende perfeitamente o que aconteceu, por que tal coisa,
E a forma de como o anime escala é muito interessante. Só que, pô, o grande problema é, você tem toda a questão do vilão e esse crescimento do vilão e essa forma de como a jornada do protagonista tá arrumando, pra você ignorar isso, porque o anime não quer falar sobre isso no geral. Então, eu acho que é uma narrativa muito confusa, que a comédia auto-sabota muitas vezes, né? E que, tipo assim, pra quem curte esse humor que Kimetsu no Yaiba, talvez seja conquistado pelas crianças. Eu tenho certeza que teve pessoas que gostaram das crianças, a relação delas e tal. Mas eu não sei em relação à comédia, cara, porque é um tipo de comédia muito esquisita e que eu acho que não combinou muito com essa produção. Eu acho que foi um ponto que, tipo assim, tem uma luta envolvendo o protagonista e um cara das formigas lá que eu achei muito bem coreografada, muito bem feita mesmo, realmente, tipo, muito bem idealizada, e a própria forma de como a luta ia evoluindo foi legal, acho que foi inclusive o melhor episódio do Lucifer Samurai pra mim, junto com o primeiro. Uhum. Mas, cara, pra que tudo isso se você vai jogar tudo isso no lixo quando aparecer outros personagens em cena, quando você jogar outros antagonistas em cena, que na construção não somam nada na narrativa. Então, cara, resumindo, eu acho que o Lucifer Samurai ele foi uma decepção pro que ele abriu pela sua produção. E eu acho que a narrativa ela ficou cíclica demais e que faltou um foco realmente no que ele quer contar. E não dizendo que, pô, o anime, um dos gêneros dele é comédia, então faz todo sentido ele ter essa questão do não foco, né, da questão episódica. E eu não tô falando que essa estrutura em si seja um mal. Eu tô dizendo mais que nessa estrutura que o anime quis criar do início na sua premissa, eu acho que ele distraiu muito. E que, se tiver, provavelmente vai ter uma segunda temporada, Vai não sei ter, se vai foi ter, anunciado. vai ter. Então, na segunda temporada eu acho que eles vão conseguir rumar melhor esse anime, porque o grupo já tá formado, a ideia dos protagonistas já tá bem setada, você sabe exatamente como ele trabalha com cada um. E, bom, pra onde ele vai eu não sei, mas eu gostei muito do que ele introduziu com as crianças nessa temporada. E eu desgostei muito do foco. Então, no geral, ele foi um anime que, apesar de eu ter seguido até o final, eu acho que a forma como a produção levou esse anime e moldou principalmente no ritmo, fez ele ficar chato. Então, eu acho que é um anime que, tipo assim, ele poderia ser muito mais se ele tivesse um ritmo melhor. Eu acho que o ritmo até do original atrapalha o anime de andar. Uhum. Cara, eu vejo até que o material original ele tomou gap aqui, porque. Ou ele deu gap no anime, porque esse episódio era do cara da formiga, o mesmo cara que ele ganha no sangramento, né? Do outro brother lá. Ele Esse mesmo. então, esse episódio, cara, eu cheguei de cair de paraquedas. Caí completamente de paraquedas. Eu assisti o episódio e enquanto tava em silêncio, quando ele só estava fazendo montagem de cena, contextualizando o personagem por construção de cena mesmo, por storyboard, ambientação, coloração, por toda a técnica de direção e animação que ele tava fazendo, eu falei, cara, fantástico. Maravilhoso. Aqui os caras estão querendo fazer Cinema 2. O personagem abre a boca, eu saio do anime. O personagem fala um A, eu leio a texto e falo, puta que pariu, hein? O contexto que você tá me dando é muito mais importante, muito mais incisivo, muito mais complexo do que a frase que você me deu aqui. Do que uma frase de efeito torta que você montou aqui na minha frente. Que frase, assim, a coisa não conectava, sabe? De um lado você tinha uma produção maravilhosa e do outro um texto simplório, no melhor dos casos. Aí eu falei, pô, difícil, né? É difícil. Sim, não dá pra sustentar. É difícil. Ai, ai. Por fim, quanto você dá pra ele? Cara, eu dei. Pô, a minha nota do Anilist, não é nem meme agora, tá? A minha nota no Anilist, eu separei em critérios, né? Então Uhum. eu dou um cálculozinho ali por cada coisa e ele vai dando uma nota. Então minha nota sempre vai ser quebrada. Uhum. Mas, tipo assim, pra arredondar, né? Eu daria um 5,5, mas no meu Anilist tá 5,3 lá. Por relação muito à expectativa, cara. Eu tava com a expectativa baixíssima pra esse anime, mas ele conseguiu entregar um texto que me tirou muito, assim, da história, cara. Tipo, chegou no penúltimo episódio, eu já não tava nada engajado com esse anime. E, tipo assim, eu vou continuar, mas porque eu simpatizei com as crianças, cara. Eu achei
ótimos protagonistas, eu acho que eles conseguiram trazer uma sinergia muito legal pro anime. Mas se tirar as crianças, o anime não é nada. Então, eu dou essa nota aí, muito mais pelo mérito da produção, que eu já tava com a expectativa baixa e ela conseguiu trazer algo, né? E por conta das crianças.